honrar o lugar que você está. O lugar físico, a cidade onde você mora, a família que você tem, o seu trabalho, os lugares que você frequenta. Quando você faz isso, você começa a entender o porquê que você está ali. Às vezes você está num lugar que você não gosta, mas Deus quer que você simplesmente libere algo sobre aquele lugar, aquela cidade, aquele trabalho. E isso se chama assim, humildade, para você aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas na Bíblia que não quis obedecer a palavra de Deus, eles fizeram o que Deus falou, e no final da vida deles, eles não aproveitaram. Um grande exemplo que fala muito comigo foi Sansão. Sansão, ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Dalila não foi a primeira mulher que Sansão desejou fora do povo dele. E por muitas vezes eu ouvi as pessoas ministrando, e aquilo não encaixava, até o dia que Deus me mostrou algo. Mas falava assim, na Bíblia diz, e Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. E eu concordo com isso plenamente, porque está escrito na palavra desta maneira. E eu sempre peguei essa palavra dizendo, pelo menos no último dia de vida dele ele fez mais. Só que quando você analisa a vida de Sansão todinha, ele foi negligente aquilo que Deus mandou ele fazer. Só que aquilo que Deus deu para ele, a palavra que Deus deu para ele, Deus cumpriu. Mas você sabe quem não usufruiu da palavra? O próprio Sansão. Morreu humilhado. A força que Deus deu para ele era para ter sido feito tudo diferente, mas por causa da vaidade do coração dele, ele chegou num ponto que ele foi preso pelos filisteus, ele chegou num ponto que furaram os olhos dele e ele era escarnecido. Mas um dia Sansão, ele reconheceu que ele fez errado, e ele pediu mais uma oportunidade para Deus, e ali ele fez o que era para ter sido feito. Só que se você observar, Sansão não deixou um legado, ele não deixou uma família. Quem foram os seus descendentes? Ele não aproveitou os seus filhos, não aproveitou os seus netos. Ele não teve uma boa velhice, como a Bíblia diz. Mas o que Deus falou que ia acontecer por intermédio da vida dele, aconteceu. Ele foi lá e matou os filisteus. Naquele dia, milhares e centenas de filisteus foram mortos. Mas que aproveito Sansão teve? O dia que eu entendi isso, eu comecei a rever muitas coisas na minha vida. E eu vou dizer para você, se tem uma coisa que Deus ama, é pegar o orgulhoso e colocar ele no colo e ensinar algumas coisas. Há algum tempo atrás, estava eu e minha esposa, ela disse assim para mim, você é muito orgulhoso. Eu disse, eu não. Quando eu disse o eu não, eu falei assim, a mulher que dorme comigo já há quase 20 anos, virar para mim e falar que eu sou orgulhoso, eu acho que eu devo ser. Só que aí eu fiz uma coisa, eu podia ter brigado com ela ou ir para Deus. A vontade é de brigar com ela e jogar todos os defeitos dela também ali. Mas eu fui para Deus. E a pior coisa que tem é você cair na mão do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque se você perguntar assim para Deus, Senhor, eu sou orgulhoso? Ele vai falar, sim. E aí eu comecei num processo de tratamento do meu orgulho. Mas nunca que eu achava que eu era orgulhoso. Nunca. Nunca eu achei que eu era orgulhoso. E Deus, ele vai te colocando em vários lugares para você entender que o seu tratamento não é para ele, é para você. O seu tratamento é para você se apresentar a ele como uma pessoa verdadeiramente santa, que foi para isso que você veio para cá. Pedro diz, sede santos, pois sou santo. Assim diz o Senhor. E eu não sei você, mas a pregação sobre santidade, ela tem sido diminuída em muitos lugares. A igreja hoje, quando eu digo a igreja, é a igreja do século 21. Se nós não atentarmos para aquilo que é princípio verdadeiro, se nós não enxergarmos a verdade do Evangelho em nós, não no próximo, mas em nós, se nós não tratarmos os nossos defeitos, nossas dificuldades, as nossas limitações, nós vamos se tornar uma igreja inchada. E vai chegar um dia que eu sentarei numa cadeira como essa e pode fluir aqui a melhor pregação e não vai tocar a minha vida, porque eu estou inchado, porque eu já ouvi tanto e coloquei pouco em prática. E um dos lugares
mais lindo que existe para você entrar é dentro do coração de Deus. Mas lá só entra com a humildade. Amados, antes de nós irmos aqui para a palavra, eu queria pedir algo para você. Você mandou a foto para ele? No ano de 2016, eu vivi uma experiência muito ruim na minha família. Com a minha filha, ela passou uma crise de saúde muito horrível. Essa não é a minha filha, tá? Essa é uma moça que mora em Lucas do Rio Verde, tem apenas 9 anos. E o dia que eu vi uma mãe suplicando na internet, pode deixar a imagem, irmão, não tem problema não. O meu coração chorou. Eu falo para você assim que tinha dia que eu estava sozinho no meu carro. Quando eu lembrava dessa mãe, eu chorava. E eu digo para você uma coisa, eu comecei a viver isso, a sentir mais a dor das pessoas, depois que eu tive um problema com a minha filha, que nós quase a perdemos. Em 2016, depois em 2020, uma crise muito complicada. E essa semana a mãe, ela fez uma rifa do carro, ela fez várias coisas e o tratamento estava indo bem. E quando foi a semana, os médicos disseram para ela que agora era só um milagre. E eu me coloquei no lugar daquela mãe. Eu me lembrei dos dias que a minha filha precisou ficar no hospital e a minha filha não precisou ficar na UTI ainda. Ela precisava de uma UTI, mas não, graças a Deus, não precisou ir. E de lá para cá eu comecei a, cada vez que eu ouvia uma pessoa que passava por um problema de saúde, principalmente se era uma criança, eu comecei a comprar aquela situação junto. E quando essa mãe, como ela fez a rifa do carro e ela disse que não tinha arrecadado um dinheiro suficiente para arcar com alguns custos, naquele dia eu peguei minha lista de telefone e eu mandei para muita gente, a muitas pessoas, porque em 2020, quando eu precisei de um auxílio para minha filha, onde eu devia mais de 100 mil reais, o meu gasto por mês era mais de 7 mil reais e não entrava nem 2 mil reais na minha mão, para você ter ideia. Eu vivi algo desesperador. Eu vivi algo que eu conheci e entendi o que Paulo disse, que até da vida desesperou. Ao ponto de você pensar coisas que muito forte que vem na sua vida. Eu vou ser bem aberto para você, ao ponto de fazer um seguro gigantesco, se matar para deixar a sua família bem. Isso é desesperar da própria vida. E naquele exato momento onde você se encontrava sozinho, de repente pessoas começam a ajudar a sua vida. E ali onde morava um orgulho de não querer ser ajudado. Ali era uma das partes do orgulho onde eu disse, não, eu tenho que ter para dar, eu tenho que ter para ajudar. E quando foi na semana passada que eu vi a postagem dela, eu não tenho conhecimento dessas pessoas, e vi a mãe fazendo daquele jeito, e muitas pessoas falaram assim, pastor, eu estou mandando lá, mas eu não quero nem participar do sorteio. E as pessoas que me falaram, eu creio que levantaram um grande recurso para essa moça. Só que hoje, o que ela precisa não é de um recurso. Hoje o que ela precisa é de um amor. É de uma intercessão. E eu gostaria que você se colocasse de pé para orar comigo por essa mocinha. Se você já teve um filho, um parente, um amigo, um pai, num leito no hospital, você sabe o que é isso. Você tem autoridade para orar junto conosco. Se você nunca teve, ore por essa família e para que você também nunca passe por isso. Porque uma das maiores dores que existe no coração do ser humano é quando toca o seu filho. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Júlia. Nós sabemos que ela veio para a terra com um propósito, e o Senhor tem um propósito na vida dela. Nós não sabemos, mas nós sabemos que o coração daquela família hoje dói. O coração daquela família sangra. O coração daquela família hoje pulsa de uma maneira diferente. Mas nós, como igreja, nós intercedemos, Senhor, pela vida da Júlia e da família dela, e pelo propósito pelo qual ela veio para a terra. Nós oramos e declaramos, Senhor, que o Senhor não permita ela ir embora da terra enquanto o propósito do Senhor não cumprir sobre ela, sobre a casa dela. Mas nós também aceitaremos, Pai, toda a sua decisão, desde que se cumpra, Senhor, o seu propósito sobre ela e sobre a casa dela.
Dê forças para aquela mãe, Senhor, para aquela família. Para que qual seja, Senhor, a sua decisão, que elas possam arrancar força da fraqueza, como o apóstolo Paulo disse, que da fraqueza tirava força. É assim que nós oramos e declaramos para aquela casa, para aquela família. E nós acreditamos, Senhor, na sua decisão, porque o poder da vida e da morte está nas suas mãos. É assim que nós oramos e nós cremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar e ficar à vontade. Uou! Pastor Cris é muito corajoso de me chamar para me pregar aqui. Ele é muito corajoso. E eu fico feliz de estar aqui. Rondonópolis é a minha cidade natal. Uma cidade onde Deus escolheu para que eu nascesse. E hoje eu não me vejo mais morando nesse lugar. Mas é uma cidade que eu oro sempre. É uma cidade onde minha família mora. Onde boa parte dos meus amigos mora. E a partir do momento quando você entende que o seu local, a sua cidade, o lugar que você mora, o lugar que Deus plantou para você, você é autoridade naquele lugar. Hoje, eu oro em Lucas do Rio Verde e eu declaro sobre cada pessoa, sobre cada igreja, sobre cada ministério. Eu entendi que eu sou autoridade na minha cidade. Há anos atrás eu morava em Jaciara e conheci um pastor chamado Paulo Borges Júnior. Ele esteve na minha casa e ele perguntou assim para mim: pastor, quantos membros tem sua igreja? Eu falei: uns 100, 100 e pouco. Aí ele disse: não, você não entendeu, quantas pessoas tem na cidade de Jaciara? Eu disse: umas 25 mil. Ele falou assim: então você é um pastor de 25 mil pessoas. Eu não entendi. Passou quase 10 anos, eu estou entendendo isso agora, o que aquele homem quis dizer para mim há quase 10 anos atrás. Nós somos a autoridade do Senhor, nós somos governo do Senhor. Só que se o governo for injusto, tudo ao redor do governo vai perecer. Os irmãos cantaram uma música aqui que Deus ama a justiça. E aí eu te pergunto, será que verdadeiramente nós somos pessoas justas? Será que verdadeiramente nós entendemos o significado da palavra justiça? Aquela justiça que vem de Deus. Muitas pessoas dizem: ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Nós não devemos negligenciar que Deus é justiça, por entender que Deus é amor. Outro dia eu estava na casa de um amigo foi lá em casa, e a esposa dele falando, né, que teve que conversar com um nenenzinho de 5 aninhos e tal, e colocou ele no colo e pegou uma chinelinha ali e tal. E de repente nós começamos a conversar outra coisa e o irmão falou algo e eu disse assim: olha, quando a sua esposa pegou o chinelinho para o seu filho, ela estava odiando ele ou amando ele? Às vezes nós não entendemos que uma correção, ela é para o nosso bem, é para o nosso tratamento. Eu tenho uma filha de 17 anos de idade e ela começou a trabalhar numa multinacional. E aí ela faz, como jovem aprendiz, ela trabalha 4 dias na semana e um dia ela faz curso. E eu busco ser muito organizado com meus horários. Eu não gosto de chegar em lugar nenhum atrasado, eu gosto de ser bem detalhado nisso. E aí eu disse para ela: filha, você quer que o pai te leve hoje no curso? Ela disse: não precisa, eu vou de bicicleta hoje. Estava falando: beleza, então. E aí, quando deu hora, era 1h05 da tarde, ela tinha que estar lá a 1h. 1h01, ela disse: pai, o senhor me leva? Eu disse: não. A minha esposa olhou para mim e falou assim: tadinha. Eu falei: tadinha nada. O patrão dela não vai ter dó dela. Se ela for trabalhar em qualquer outro lugar, as pessoas não vão ter dó dela. E eu era quase 5 quilômetros do lugar do curso dela. E a bicicleta apresentou um defeito. Eu falei para ela assim: ó, veja tudo um dia antes. Eu sou aquela pessoa assim que eu vou fazer algo, eu vejo antes primeiro se eu tenho tudo. E ela disse: não, porque... Eu falei assim: então você vai a pé, filha. Ela olhou para mim: sério? Sério. E eu deixei ela ir a pé. Sabe por quê? Porque eu amo ela. Porque eu não quero que amanhã ou depois ela seja negligente com o trabalho dela. Que ela seja negligente com as pessoas que exercem autoridade sobre ela. Até mesmo relacionado ao Evangelho, para que ela não seja negligente no Evangelho. Porque às vezes a gente assume uma responsabilidade na igreja, no Evangelho, nós somos negligentes, porque eu não recebo salário, eu não isso, eu vou quando dá. Não, existem princípios que devem ser estabelecidos, que é para nós, não é para outra pessoa. E essas coisinhas nós deixamos passar, e aí nós falamos que Deus é amor, só que o princípio da justiça, a gente deixa ele de lado. O princípio da justiça, a gente não entende. Aí nós sofremos alguns problemas, a gente passa por algumas circunstâncias, e a gente coloca a culpa no diabo, porque é mais fácil colocar a culpa em alguém, ou em alguma coisa, do que assumir a responsabilidade.
Nós temos dois grandes exemplos na Bíblia, que para mim são os que mais falam comigo, sobre Adão e sobre Davi. Adão, quando Deus chegou para ele: Adão, cadê tu? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu do fruto. Adão simplesmente jogou, ele transferiu a culpa. E nós vemos Davi, um homem pecador, mas quando o profeta Natan chega para ele e expõe o pecado dele, e naquele momento lá, Natan, ele diz para Davi, ele chega meio que contando uma parábola para Davi. Ele disse: olha, tinha um certo homem que tinha muitas ovelhas. Chegando visita na casa dele, ele mandou matar a única ovelha que o seu vizinho tinha. Davi levantou do trono com um ar de soberba e disse: digno de morte é esse homem, e eu farei com a minha própria mão. Davi, o profeta Natan, disse para ele assim: você é esse homem, que ele estava falando sobre Urias. Então Davi teve relação com a mulher de Urias, mandou matar Urias, e depois estava lá todo bonitão, fingindo como que nada aconteceu. Mas a diferença de Adão para Davi foi que quando o profeta diz para Davi o nível de iniquidade que ele cometeu, ele teve uma atitude. Ele não jogou a culpa em ninguém. Ele assumiu a responsabilidade. Ele disse: não, realmente eu fiz esse negócio aí. Então eu assumo a minha responsabilidade diante do Senhor. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que confessar nossos pecados. Confessa eles ao Senhor, mas tem que ser com um princípio, amado, de temor. Eu vou dar um exemplo para você. Eu gosto de ministrar a palavra dando alguns exemplos. Eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Eu nunca fui assim um menino muito estudioso, né? Sempre deixava para estudar no final do ano. Alguém já passou por isso ou não? Eu gostava de ir para a escola. Minha matéria preferida era educação física. Nós ia jogar bola. Era bom demais. E o meu pai, uma certa vez, chegou para mim e falou bem assim: ó, se você, naquele tempo as recuperações eram bimestrais. Então você estudava 2 meses. Se você não alcançou a média, você fazia uma outra avaliação e tal. E meu pai chegou para mim, conhecendo, eu não me lembro se era a 3ª ou a 4ª série, mas eu lembro até o nome da professora. Professora Cleia, mora em frente à igreja católica ali na Vila Operária. E ele falou assim: se você ficar de recuperação, você vai apanhar. E vou te dar um castigo, esse. E meu pai, assim, é um homem de muita palavra, sabe? E chegou perto dos dias, eu levei na brincadeira. Quando a professora veio com as notas, Maicon, recuperação. Meu irmão, eu já comecei a tremer lá na cadeira mesmo. E eu fui para casa, eu cheguei em casa e eu falei assim: cara, meu pai vai me bater hoje. E quando ele falava assim: eu vou te pegar, o negócio era sério. Não sei se alguém já passou por isso aqui, mas lá em casa era seríssimo. E eu fiz uma coisa. Quando deu perto da hora do meu pai chegar, eu entrei para dentro do quarto dele, fui lá no guarda-roupa, peguei a cinta dele, botei em cima da cama. Meu pai chegou e eu já estava meio, né? O que foi, meu filho? Eu falei: meu pai, senta aí. Igual hominho grande mesmo, né? Senta aí. O senhor falou que se eu não ficasse em recuperação e apanhar, eu quero falar para o senhor que eu não fiquei. O cinto está aqui, o senhor pode me bater. Aí o pai ficou assim, né? Ele engasgou. Aí ele me botou no colo e falou: filho, o pai não vai te bater não, tá? Por isso, mas eu quero que você vai estudar. E assim, você vai ficar as férias sem jogar futebol para você poder estudar e tal. Irmão, quando ele ia falando, eu nem me lembrava mais do que ele, nem prestei atenção. Quando ele falou: não vou te bater, foi um alívio aquilo para mim que você não tem noção. Mas passaram alguns meses depois, o Maicon está lá de recuperação de novo. Estou te contando essa história porque tem algo muito fundamental dentro dela, que eu levei para a minha vida inteira, a minha comunhão com Deus. Quando aconteceu a segunda vez que eu não alcancei minha nota, eu fiz do mesmo jeito. Só que ali não tinha uma sinceridade como da primeira vez. Eu estou lá: pai, fiquei de recuperação de novo. Ah, é? Me dá o cinto. E aquilo eu era criança, mano. Mas depois que eu me tornei adulto, eu entendi o princípio da humildade. Que a primeira vez que eu falei com meu pai, a primeira vez, eu fui verdadeiro com o meu sentimento para ele. Eu fui 100% homem de expor para ele que eu não consegui e que ele podia cumprir a palavra dele sobre a minha vida. E eu fui isento.
Na segunda vez, eu não tinha a humildade, eu não tinha a sinceridade da primeira vez, eu tinha uma esperteza. E por causa da minha esperteza, eu não sei lá na sua casa, mas na minha casa chamava de samba lelê. Ah, meu amigo, nós dançava bonito quando nós fazíamos as artes. E naquele dia, aquela experiência que eu tive, eu carreguei ela para a minha vida com Deus. Sabe, hoje quando eu vou falar com Deus, oh Deus, sabe? Não, o negócio é o seguinte, Senhor, eu sou orgulhoso mesmo. Eu quero que o Senhor fale para mim. Minha mulher falou para mim, mas só que a palavra dela ela pode estar olhando meus defeitos, mas eu quero saber do Senhor. E se Deus falar para você, amado, que você é porque Ele quer corrigir você de tal maneira. Ele quer tratar você. O seu dízimo, a sua oferta, como o irmão disse, é uma resposta de gratidão. Não pode ser por medo do devorador. Tem gente que oferta com medo. Aí às vezes acontece algo ruim na sua vida. Aconteceu porque eu não ofertei. Não, irmão. O dia mau vai vir para todo mundo. O detalhe é que se você tivesse feito a lição de casa direitinho, você teria uma postura diferente de passar pelo problema. Essa semana eu ouvi uma frase, alguém diz assim, ó, Deus muitas vezes não livra a pessoa da fornalha, mas livra ela lá na fornalha. E aí, qual que é o melhor para você? O que é melhor para a gente? A gente às vezes quer ditar para Deus como Ele vai fazer as coisas. Eu disse, não. Eu me lembro que em 2016, quando a minha filha teve um problema de saúde, eu disse para Deus assim, Senhor, só o Senhor tem autoridade para levar ela. Só o Senhor. Se ela se for, eu vou falar na vida inteira que foi o Senhor que a levou. Mas não é enfermidade, não é demônio, não é ninguém. Eu tenho que aprender a andar nesse nível de autoridade, para eu ser o governo da minha casa. Eu tenho que aprender, por mais que seja difícil. Amado, o homem, principalmente o homem, quando lhe falta o recurso financeiro, abala suas estruturas. É horrível. E nesse lugar onde entra a mulher com sabedoria, para ser o quê? Para ser de verdade o esteio dele, para que ele vá e dê o resultado que ele foi chamado para dar. Por isso que se chama família, é união, é amizade. Mas muitas vezes nós vamos perdendo as pequenas coisas e nós começamos a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e começar a colocar a culpa neles por algo que está dando errado. E isso é injustiça. Nós devemos entender, principalmente os homens, o homem não é mais do que a mulher, mas o homem, ele tem um propósito específico diante do Senhor. Porque se você pegar a sua Bíblia e ler ela, quando Eva comeu o fruto proibido, não aconteceu nada. Mas quando Adão come, os olhos se abrem, por quê? Porque Deus tinha um tratamento direto com Adão. Com certeza, Deus não falou nada disso para a mulher, só falou para Adão. Só foi com ele, a conversa foi entre os dois, não foi entre os três. E às vezes nós, homens, queremos dar a responsabilidade nossa para a nossa mulher. E não é assim que funciona, a gente vai quebrando, a gente vai sendo injusto com algumas coisas. Não, eu sou homem, eu tenho que entender qual o propósito que Deus deu para mim como homem. Se Ele me chamou como homem, eu preciso entender. Se Ele chamou você como mulher, eu preciso ir lá no coração dele e entender qual é o meu propósito como mulher. Porque todo o propósito que Deus deu para nós é para levar a gente em um lugar. Glorificar o nome dEle. Honrar o nome dEle no meio de uma geração que hoje não está buscando a Deus. A maior parte das pessoas que falam do nome de Deus, do nome de Jesus, eles querem só um acalento para a sua alma, mas eles não querem a responsabilidade de andar com Deus. Eles não buscam o temor do Senhor. Muitas pessoas que sentam no banco de uma igreja não buscam entender o temor do Senhor. E o temor é só o princípio da sabedoria, como Salomão diz. O temor, temer a Deus, não é a totalidade, é só o início. Andar com Deus não quer dizer que você vai ser perfeito todos os dias, que você vai ser certinho todos os dias. Hoje eu não me importo se amanhã você me ver errando e você me julgar e falar o que quiser de mim. Eu não me importo, ninguém fale ao meu respeito se eu cometer um erro. Você sabe por quê? Porque eu sou humano. E Deus, Ele me deu uma humanidade. Hoje eu estou tratando a minha humanidade, independente se as pessoas erram ou não. Hoje eu tenho uma maneira totalmente diferente de olhar cada pessoa, cada ministério. Eu julgava muito alguns ministérios que eu ia por certas condutas que tinha. Hoje não, hoje eu entendo que cada pessoa tem uma maneira de tratar e de ser tratada. O nosso grande erro e o nosso grande pilar de injustiça é quando nós não tiramos a trave do nosso olho
e queremos tirar o cisco do olho do outro irmão. E esse talvez seja o maior erro que acontece na igreja, lá na sua casa, na sua família. Talvez seja o nosso maior erro. Foi por isso que quando Paulo instruía Timóteo, ele falou assim, cuida de ti e da doutrina que te foi proposta. Você sabe o que significa propósito? Propósito vem de proposta. Quando eu faço uma proposta para você, você não é obrigado a aceitar. Mas a partir do momento que você aceita, você tem que cumprir. Quero comprar o carro do pastor Cris. Vou fazer uma proposta para você. Você quer 20 mil nele? Ele aceita ou não. Se ele aceitar, ele não pode voltar atrás. Porque ele estaria sendo injusto. Porque ele deu a palavra dele. E se tem uma coisa que Deus não faz, é voltar atrás. E quando Ele nos deu um propósito, nos chamou com um propósito, nos predestinou para um propósito, e você disse sim, você precisa agora alinhar dentro desse propósito, porque o maior beneficiado vai ser você. O maior beneficiado vai ser você. Você não pode ser um cristão só de ouvir falar. Você precisa ser o governo da sua casa. Você precisa deixar uma marca para aquelas pessoas que vão ouvir falar de você um dia. O pastor Cris tem uma música que diz: eu vou marcar minha geração. São seus filhos, seus netos, os seus. Eu tenho o meu avô, pai da minha mãe. Eu tenho uma gratidão por ele que você não tem noção. Muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que eu deixei de fazer de errado, foi por causa dos ensinamentos dele. Meu avô não foi um pregador do evangelho, meu avô não foi ninguém, nem estudado ele foi. Se eu falar o nome dele para vocês aqui, vocês não sabem, mas os meus filhos sabem. Eu sempre falo assim: eu aprendi algo com seu avô, com o meu avô, o bisavô de vocês. A minha caçula nunca viu ele, mas eu sou responsável de passar para elas que lá atrás houve um homem justo, sem estudo, mas sábio, que me ensinou muitas coisas e que me livrou de muitos laços. E aí eu vou te fazer uma pergunta: quando você se for, como seus filhos vão falar de você para os filhos dele? Para os seus bisnetos, que muitos não vão conhecer você e a mim? Qual vai ser a pregação que você vai deixar para eles? Se você andou em justiça, se você andou em santidade, se você buscou esforçar para andar nos princípios do Senhor, eu tenho certeza que um dia você vai encher os olhos de lágrimas. Seus filhos, seus netos vão encher os olhos de lágrimas para lembrar de você. Fala assim: olha, se eu sou um crente hoje, foi o que minha avó, sabe? Minha avó dobrava o joelho dela e orava por mim. Amado, nós estamos falando isso, mas daqui 40 anos, eu daqui uns 6, 7 anos já vou ser avô, você acredita? Minha filha vai fazer 18 anos, se ela casar na idade que eu casei com 20. Com 22 já dei um neto para minha mãe. Minha mãe não tinha 50 anos, já era avó. Você entende isso? A gente pensa que está longe, mas não está longe. E eu vou dizer para você uma coisa: um dia nós vamos embora. Um dia isso aqui vai passar para nós. O nosso século, sabe, vai ser fechado para nós. E nós não estamos aqui só por vir. Tem pessoas que falam assim: ah, morreu, fedeu. Não, irmão, eu não acredito nisso não. Eu não acredito nisso. Eu não sou muito estudioso na área de biologia, mas minha esposa começou a fazer faculdade um tempo atrás de nutrição, e ela estava explicando para nós quantas células do corpo nosso morre por dia. E é por isso que nós vamos morrer um dia. Vai morrendo centenas de milhares de células todo dia no nosso corpo. Por exemplo, a minha filha, quando ela esteve enferma em 2016, foi porque um grupo de células do organismo dela parou de funcionar, de trabalhar. A célula do pâncreas dela parou de trabalhar. Simplesmente não existe uma explicação lógica, pararam de trabalhar. E aí o corpo dela parou de produzir insulina para ela. E aí eu disse assim: meu Deus, um grupo de célula que resolve parar de funcionar atrapalha o corpo inteirinho. E se eu parar de funcionar no corpo de Cristo? E se você parar de funcionar no corpo de Cristo? E se você colocar na tua cabeça que eu vou na igreja só sentar lá para ouvir uma palavra, uma bênção do Senhor e voltar para casa? Não é assim. Você é responsável por algo dentro do corpo. E um dia você vai embora. Assim como todos os dias células dos nossos corpos vão embora.
É por isso que você envelhece. Tomara que eu não esteja falando nenhuma besteira aqui, né, meu bem, da área, que eu sou um grande biólogo. Sou muito estudioso nessas áreas. Mas o pouquinho que eu ouvi ela falando, eu trouxe para dentro do meu coração. Eu falei assim, cara, eu tenho uma função. Se um parar, não faz muita diferença não. Mas se um grupo inteiro parar, o corpo de Cristo sofre. Pessoas deixam de ser alcançadas. Irmão, se tem uma coisa que eu medito sempre, é como que vai ser o meu encontro com Jesus. A gente não para pensar nisso, né? Por que Paulo falava que morrer para ele era lucro? Às vezes, nós criamos circunstâncias na nossa vida achando que... Deixa eu reformular. Se você quisesse me agradar hoje, o que você faria? Se você quisesse dar um presente. Quando eu cheguei na Bahia, em Porto Seguro, eu morei lá por 3 anos, os irmãos ficaram todos felizes com a gente e chamaram nós para comer na casa deles, juntaram todos os irmãos e fizeram lagosta, caranguejo, camarão na moranga. E os baianos gostam demais disso, que moram lá na região litorânea. Irmão, você sabe o que eu comi? Arroz e tomate, que era a única coisa diferente que tinha. Eu não comia nadinha dessas coisas de fruto do mar. E os irmãos ficou, mas pastor, eles queriam me agradar, mas não me conheciam. Eu falei assim, nossa, um prato de lagosta é caríssimo. Eu falei, nossa, dava para comprar outros contrafilé na brasa ali, meu Deus, isso ia ser bom demais. Eu não estou brincando não, comi arroz e tomate. E os irmãos ficaram todos constrangidos. Eu falei, não fica constrangido não. A intenção foi boa, mas não foi do jeito correto. Adianta a intenção ser boa e não ser da maneira certa? Às vezes eu acho que estou agradando a Deus com o meu jeito. Mas será que eu estou agradando Ele com o meu jeito? Sabe, Deus, Ele busca uma intimidade nossa com Ele. E intimidade não é simplesmente estar só trancado. Eu entendi que intimidade era eu ficar orando 12 horas por dia, todo dia. Não. O pastor Cris, quando viaja, quantas mensagens você manda para sua esposa? Quantas mensagens recebe? Isso faz parte da intimidade. A intimidade é você não esquecer daquela pessoa que te ama, daquela pessoa que um dia morreu para salvar você. Eu queria ler um versículo com você em Salmos. Aí você pergunta assim, pastor Maico, você é expert nisso aí? Não, irmão, estou engatinhando. Eu estou ainda em alguns lugares que preciso avançar mais. Só que eu vou dizer uma coisa para você. A partir do momento que você tem convicção de quem você é em Deus, vai vir muitas coisas para tirar isso de você. Quando a minha vida entrou em um declínio, eu cheguei a achar assim, será que eu fui chamado mesmo para ser pastor? Um dia eu disse para o Cris, eu falei assim, não vou pregar mais não, mas negócio de igreja aí é só problema. Os irmãos dão um trabalho demais. Sabia que às vezes os irmãos dão trabalho pastor? E você sabe por quê? Porque às vezes nós queremos, como igreja, que o pastor resolva o nosso problema. Se você interpretar dessa maneira, você pode ir em todas as igrejas do universo. A igreja, ela serve para uma coisa, para alinhar você e encurtar caminho, para você entender o seu propósito, para você alinhar com o Senhor. E quando você vir para cá, você vai dar uma resposta desse propósito, seja aqui, abraçando as pessoas que chegam, seja lá fora, seja pregando o evangelho com palavra, com intercessão, com recurso financeiro, não importa como, mas você entendeu. Eu tenho um propósito e eu não posso ir embora antes dele ser concluído. Não posso. Quando Jesus estava lá na cruz, aí ele falou assim, agora concluí. Ele foi embora. A Bíblia diz que ele expirou. E naquele exato momento, o propósito dele foi cumprido. Eu não quero, irmão, ir embora antes de cumprir tudo o que Deus falou a meu respeito.
Eu não quero ir embora como Sansão foi. Eu não quero deixar o legado que Sansão deixou para as pessoas, porque simplesmente ele era um homem forte. As pessoas temiam ele, as pessoas tinham prazer de estar perto dele, mas ele não honrou o Senhor com aquilo que o Senhor colocou na vida dele. Ele não glorificou o Senhor com aquilo que o Senhor colocou na vida dele. Ele não ouviu os pais dele. Ele negligenciou coisas pequenas. E quando foi dito para ele, ela fala, não diga para ninguém que está, onde está a sua força. Ele abriu o coração para uma mulher que só queria destruí-lo. E quando conseguiu, aquilo que era para ele destruir, destruiu ele. Eu não lembro dizer para você quantos anos Sansão passou preso, até que um dia ele caiu em si. Ele reconheceu, mas todo o sofrimento que ele viveu, eu acho que ele por muitas vezes, isso aqui é eu falando, tá? Não é uma revelação não. Eu acho que muitas vezes Sansão estava lá, Deus, quantos filisteus eu matei, agora estou aqui. E Deus falando para ele, você matou porque eu te mandei, dei força, mas você fez tudo errado. Até que um dia ele falou assim, Senhor, não importa que eu morra, mas que se cumpra o seu propósito na minha vida. Me dê só mais uma vez. E ele foi posto no centro do templo dos filisteus. Ele empurrou aquelas colunas e morreu ele e todos. Mas que final feliz, infeliz de Sansão. Amado, se Deus te deu algo, olha, se você foi chamado para cantar e tocar, toca e canta. Mas se você não foi chamado para cantar, irmão, não canta. Se você foi chamado para interceder, não queira pregar o evangelho, interceda. E não importa, talvez a intercessão seja um dos melhores ministérios, sabe por quê? Porque você está lutando lá e ninguém está te vendo, sabe? A pessoa do outro lado está vencendo e o diabo está falando, mas quem que está orando? Porque o diabo não é onisciente, é onipresente. Quem é que está intervindo para outra pessoa ser abençoada e você está lá? E às vezes a gente que está aqui na frente, a gente recebe algumas retaliações por estar sendo exposto. E não estou falando isso para você ter dó de pregador não, porque não precisa ter dó de pregador não. Porque todo pregador ele sabe desse risco e assume isso. Mas é porque nós precisamos entender, aquilo que nós somos chamados para fazer, nós temos que fazer bem feito. Não importa se seja pouco ou se seja muito. Não importa se eu vou ganhar, antigamente eu tinha uma sede de ganhar muita alma. Não importa se eu vou ganhar uma alma hoje ou se eu vou ganhar 1 milhão. O importante é que se Deus designou para mim ganhar uma alma, eu quero ganhar uma alma só. E não quero ganhar 2 se for o caso. Se for 2, sendo da parte do Senhor é um lucro imenso. Mas eu quero entender que se foi para ganhar uma pessoa, eu quero ganhar aquela uma pessoa, para quando eu chegar no céu, a mesma recompensa daquele que ganhou 1 milhão, vai ter daquele que ganhou uma. Porque você foi obediente à palavra do Senhor. Eu aconselhei uma mulher um dia que queria separar do marido. Porque o marido, ela me contou a vida dela inteirinha. Eu falei bem assim, e se o seu propósito em Deus é só salvar a vida do teu marido? Eu falei, eu não sei, eu estou te fazendo uma pergunta, eu não estou aqui sendo espiritual e dando uma revelação para você. Mas você já parou para pensar, você contou a vida dele, da família todinha. Será que não é esse o propósito? E se esse homem mudar de vida, se esse homem converter, se ele alinhar, esse homem ganhar centenas de milhares de pessoas para Jesus, será que você não vai ser uma pessoa beneficiada? Entenda uma coisa, sempre que tiver algo de Deus na sua vida, vai surgir tanto empecilho para tirar você daquele foco e colocar você nesse foco. Pastor Cris, a primeira vez que eu vou falar em público, tá? Nesse intervalo de 4 anos eu escrevi um livro. E aí ele até me convidou para vir aqui um dia, quando eu vim, aí você traz bastante gente para comprar, tá? Na realidade, um desses propósitos do recurso desse livro, eu no passado assumi muita dívida, e um dos motivos de eu não pregar o evangelho, pausar com a minha pregação no evangelho, foi justamente por isso. Eu não vou pregar o evangelho devendo. Eu tenho alguns princípios e eu preciso consertar isso aí. E graças a Deus, Deus tem me dado graça. Muitas das contas, para você ter ideia, eu fiquei devendo mais de 100 mil reais. Para quem nunca pagou uma conta de luz atrasada, uma conta de água atrasada, na vida. Estou falando isso na vida.
A única vez que meu nome foi para o Serasa, que meu irmão está sentado ali, morava na minha casa, não pagou a conta. Ele pagava atrasado. E aí um dia eu fui ver meu nome no Serasa, eu falei, mas como? Aí eu fui ver uma conta de luz da casa que ele morava. E de repente você acorda com uma dívida de mais de 100 mil reais. E aí você sabe que a dívida ela sempre aumenta. Ela sempre aumenta. A dívida em si não diminui, ela sempre aumenta. E aquilo tudo arrancou minha paz, arrancou. E nesse intervalo de 4 anos eu escrevi um livro. E Deus um dia disse para mim bem assim: confiar em mim vai além da sua capacidade de esperar por um milagre. Essa frase mudou o curso da minha vida. Porque eu não coloquei Deus na parede, como Deus está acontecendo isso comigo. Mas eu tinha um sentimento de que Deus tinha me abandonado. Eu vivi por um bom tempo o silêncio da parte de Deus. E é a pior fase que eu já vivi. A pior fase. Onde tudo que eu fazia dava errado. Eu comecei um negócio em Campo Verde, mudei para Campo Verde, comecei um negócio, comecei a ganhar dinheiro. De repente o dono do imóvel me pediu o imóvel antes do prazo do meu contrato acabar. Comprei a empresa que era do meu irmão, parte da empresa. Veio a pandemia no meio da empresa, outra dívida milionária. E aí as coisas só vieram declínio, um atrás do outro. Dá vontade, amado, de você chutar o balde. E muita gente fala, cadê o seu Deus? Mas se você permanecer firme no propósito que um dia Ele disse que te chamou, as coisas vão começar a dar certo. Nunca do seu jeito. Nunca. Eu parei de desenhar as coisas para Deus. Eu quero assim, eu quero assim. Não, Senhor. Vindo do Senhor pode ser qualquer coisa. Vindo do Senhor pode ser qualquer coisa. Seja grande, seja pequeno, vai ser transformado. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Tem que ser para a glória do nome dEle. Se não for para a glória do nome dEle, não tem interesse dEle fazer algo para você. Porque para você, para Deus, nós somos como uma célula do corpo humano. Quantos bilhões de pessoas existem no planeta Terra? Todos os dias morre tanta gente, nasce tanta gente, a gente não fica sabendo. A gente se importa só com o nosso dia a dia, nossa família. Se eu for colocar aqui num termo vulgar, eu vou dizer vulgar, tá? Entenda isso. Somos insignificantes diante de 7 bilhões de pessoas. E Deus cuida de cada um de nós individualmente. Então nós não somos insignificantes. Nós somos importantes. Mas eu preciso dar uma resposta para isso. Salmo 51, verso 1. Você lembra da história que eu contei do meu pai, né? A humildade, a verdade, a sinceridade, fui absolvido. A esperteza, a malandragem, a astúcia, levei uma pisa das boas. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o seu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria
da tua salvação. Davi se sentiu num lugar quando ele cometeu aquele pecadão, sabe? Quando ele cometeu aquela iniquidade, quando ele fez o que ele sabia que era errado, mas ele tentou enganar só a consciência dele. Quando ele fez tudo aquilo e o profeta jogou tudo diante dele, Davi fez essa oração ao Senhor. E a diferença de Davi para Sansão, para Adão e para muitos outros homens na Bíblia, é que ele tinha uma humildade para entrar na presença de Deus, sem culpar ninguém, sem expor ninguém, e ele saía de lá com o que ele merecia, que era o perdão e a restauração. Se você continuar lendo, ele diz depois lá na frente: e eu vou ajudar os meus irmãos. O próximo passo é você não deixar ninguém cair no lugar que você caiu. Não sofra por coisas que você gera para você. Se você tiver de sofrer, sofra só pelo Evangelho, que a recompensa vai ser muito grande. Hoje eu tenho uma identidade. Hoje eu gerei de verdade uma identidade que eu achava que tinha, mas não tinha. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu prego o Evangelho na minha casa, para minhas filhas. Eu prego o Evangelho às vezes na rua. E muitas vezes a pessoa não sabe nem que eu sou pastor. Pregar o Evangelho é uma missão sua. O próximo passo é trazer ele para a igreja. O próximo passo é levar essa pessoa para uma conversão. Esses grupos que vocês fazem em casa é o melhor lugar para você levar alguém. Porque às vezes a pessoa não quer ir na igreja, ela tem uma aversão à igreja, por causa de muitas igrejas e pastores que fizeram algo errado. Mas lá na tua casa ela vai te ouvir. Às vezes, mas eu não sei falar. Não, vai ter alguém que sabe falar. Abre a porta da sua casa, convida alguém, porque o tempo está curto, mano. Daqui um dia nós estamos com 70, 80 anos. Daqui um dia o pastor Cristo está com 80 anos. A barba já está branca. Não vai estar dando conta de viajar mais igual ele viaja. Não vai estar o mesmo pique que tem hoje. Então tem um tempo para a gente funcionar. Não vamos deixar esse tempo passar. Todos os dias quando você for falar com Deus, lembra do cobrador de imposto, do fariseu? Se você faz muitas coisas, oro, jejuo, dou o dízimo. O cobrador de imposto, pecador. Não sou como esse aí, ó, pecador. O outro estava lá buscando se redimir. Batia a mão no peito, não conseguia nem levantar a cabeça. E aí Jesus pergunta: qual dos dois desceu justificado? Mas se você ora, jejua e dá o dízimo, não coloca isso para Deus, não. Fica tranquilo. Isso aí você faz só porque você entendeu o Evangelho. Mas quando você for apresentar o teu coração, rasga ele. Pergunta para Deus: Senhor, eu sou mentiroso? Se Deus falar que vai tratar a mentira em você. Eu sou soberbo, vai tratar a soberba em você. Porque você precisa entrar no céu, essas coisas não entram lá. Então nós precisamos chegar lá leve. Nós precisamos chegar lá verdadeiramente transformado. É por isso que você tem esse tempo aqui, um período de conversão, para você transformar a sua mentalidade, o seu jeito de agir. Você não é crente pelo jeito de vestir. Você não é crente pelo jeito de falar. Você é crente por uma conduta. Você é crente quando você compra causas que as pessoas nem sabem. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero só orar e vou passar para o pastor. Você já foi no supermercado alguma vez? Não precisa levantar a mão, que eu não quero constranger ninguém, mas só para a sua consciência. Você já precisou contar moeda para ir no supermercado e às vezes deixar alguma coisa lá para trás? Durante a minha caminhada cristã, eu tive que voltar 3 vezes na estaca zero. E eu sabia que existia algum problema. E a pior fase da minha vida foi quando faltou recurso financeiro. E eu lembro que uma das últimas vezes eu chorei. Eu disse: Deus, por que eu estou passando por isso de novo? Eu só quero que o Senhor me fale, porque eu tenho que mudar isso. Tem alguma coisa errada em mim. E eu disse assim: eu quero condição hoje para poder chegar nos lugares. E o dia que eu ver alguém clamando por algo, eu quero servir, Senhor. E eu estava em Cuiabá quinta-feira, e
Nós fomos no mercado de manhã, assim que eu cheguei em Cuiabá. Eu ia tomar um café na casa do pastor amigo nosso lá, o pastor Neno. Aí fui comprar algumas coisas. E nisso passou uma senhora com as crianças. E a minha esposa fez um comentário, olha aquela criancinha lá e tal. Quando eu olhei, você sabe que o meu coração começou a dilatar, a acelerar. E eu não vi mais aquela mulher dentro do mercado. E aí, eu já estava lá no carro. Eu falei assim, peguei o cartão, falei assim, Laura, vai lá e vê se acha aquela moça. O que ela comprar lá, passa no cartão. Aí minha esposa ficou meio assim acanhada, né? Que ela nem sabia, porque ela não sabia do que eu conversei com Deus. Porque um dia eu disse para Deus, Senhor, o desejo do meu coração é chegar no supermercado e pagar a compra de muita gente, até eu ficar velho. Você sabe por quê? Porque a pior coisa que tem é teu filho pedir algo para você e você não ter para dar. Algumas pessoas já viveram isso aqui. E eu precisei viver isso por 3 vezes, passar isso na minha vida, para entender o que Deus queria que eu fizesse em alguns lugares. Aí minha esposa foi lá e fez, a mulher estava tirando as coisas, a criancinha pegou um negocinho, teve que deixar, e aí minha esposa foi e pagou lá. Ela só disse que aquela moça encheu o olho d'água. E eu vou falar para você, em muitos momentos da minha vida, eu desejei que um servo de Deus tivesse essa atitude com a minha vida, quando eu estava estagnado, que eu não conseguia mover os meus pés espiritual. Irmão, eu vivi um tempo que eu não conseguia orar, eu não conseguia jejuar, eu não conseguia ler Bíblia, eu não conseguia fazer nada. Eu vivia esse tempo. E nem assim eu desisti. Fui julgado por muita gente, muitas pessoas, você não tem noção. Mas nem assim eu desisti. E eu não vou desistir. E você também não. Mas entenda uma coisa. O seu propósito, aquilo que Deus chamou você para fazer, não é para beneficiar só você, é para beneficiar outra pessoa. Quando o irmão leu aqui do cesto, o resto do cesto ficou para quem? Para aquele que repartiu. Mas foi só o resto. Mas também não saia fazendo nada aleatório. Aí entra a sua comunhão com Deus. Senhor, me instrui, me guia, dirige os meus passos. Isso é comunhão com Deus todos os dias. Senhor, me livra do mal. Espírito Santo, fala comigo. E se você ouvir errado, fica tranquilo, não julga você não. Amanhã você vai ter outra oportunidade para ouvir o Espírito Santo de novo, até o momento que você vai alinhar o teu coração, afinar o teu ouvido com a voz dele. E quando ele falar assim, não, você não vai. Quando ele falar, vai, você vai. Isso é comunhão com Deus. E aí, o dia que você chegar no céu, você pode ser recebido como Estevão foi recebido. Estevão foi recebido em pé pelo Cordeiro. Ele foi recebido em pé. E você só recebe alguém em pé quando essa pessoa é digna de honra. Se Estevão foi recebido em pé, você também pode ser recebido em pé por Jesus. Todos os dias é um dia de entrega. Nos dias bons e nos dias ruins. Não importa. Não negue a sua fé. Não abandone o seu Deus. Não murmure. Não julgue. Não coloque a culpa em outra pessoa. Assuma a sua responsabilidade. Diga, eu tenho um propósito e eu não vou abrir mão até eu entender esse propósito. E o dia que eu entender esse propósito, eu não vou abrir mão dele, por mais difícil que seja. Porque eu tenho uma meta, e a minha meta é ser recebido pelo Cordeiro. A minha meta, se eu chegar na eternidade, Jesus, lá de longe assim, olhar para mim e me der aquele sorrisinho de, sabe aquele sorriso de gratificação? Eu vou viver a eternidade sorrindo. Eu não sei como vai ser lá, irmão, estou falando assim de uma forma simbólica para você entender. Mas se eu chegar na eternidade, e Jesus olhar para mim e manear a cabeça assim, vou falar de uma forma pejorativa aqui, era melhor ter ido para o inferno. Porque nós estamos falando de eternidade. Você tem um tempo aqui na terra para construir algo, ao ponto de você chegar diante dele e apresentar ele. Então não apresente aquilo que você faz, o seu dízimo, a sua oferta. Oh Deus, eu dizimei tanto esse mês. Não. Ah, mas eu dizimei, eu sou ofertante, estou passando por... Não, irmão, eu já ofertei tantas coisas na minha vida e passei por crise financeira que você não tem noção.
ao ponto de chegar e pensar que ofertar não dava resultado. Até o dia que eu entendi que eu oferto não para receber, porque eu oferto porque eu já tenho. Pronto. Resolveu meus problemas. Cada um contribui segundo aquilo que tem. Então eu não vou fazer coisas extraordinárias com não tendo, para depois eu me endividar ou julgar ou virar as costas para Deus. Não, eu contribuo segundo o que eu tenho. Eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu posso ter mais, o Senhor me dá sabedoria e me capacita para eu ter mais. Porque se eu tiver mais, eu vou fazer mais. É assim que funciona. Lá no teu quarto, com a tua humildade, com a tua sinceridade, é o melhor lugar para você estar. Feche os seus olhos.